Olá, muito bom dia. Pode chegar, nós estamos ao vivo. Agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. Um bom dia, uma ótima semana para você, Kleber Janek. Para você também, Daniela Paris, e para você principalmente que está nos assistindo. E a partir de agora você confere notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Vamos então aos destaques do dia. Incêndio de grandes proporções atinge prédio na 25 de março. O combate às chamas já dura mais de 11 horas. Disputa eleitoral vira tragédia. Petista é morto a tiros durante festa de aniversário. Em clima de comoção, japoneses vão às urnas para as eleições do Senado. O dia da pizza foi ontem, mas o prato, que é preferência nacional, vai bem até no dia seguinte. Tudo isso a partir de agora. E a gente começa falando sobre um incêndio de grandes proporções que atinge prédios comerciais no centro de São Paulo. Cerca de 30 viaturas e 80 homens estão no combate às chamas desde a noite de ontem. A área foi interditada, já que há riscos de desabamento. O incêndio, que começou por volta das 9h30 da noite, ainda atingia prédios comerciais na região da 25 de março nesta manhã. Dezenas de homens do Corpo de Bombeiros de São Paulo passaram a madrugada trabalhando para combater as chamas. O fogo teria começado em uma loja na rua Barão de Duprá e se alastrou para outros prédios vizinhos. Os brigadistas seguem tentando combater o fogo, que atingiu grandes proporções devido ao alto número de produtos inflamáveis no local. Os lojistas foram até a região para tentar recuperar alguns bens, mas devido ao calor e ao perigo, não puderam se aproximar. Na última atualização feita pelo Corpo de Bombeiros, 85 brigadistas seguiam trabalhando para combater as chamas no prédio, que fica muito próximo ao mercado municipal. A fumaça pôde ser vista de diversos pontos da capital. 2 bombeiros acabaram feridos durante a tentativa de controlar o fogo. Ambos foram encaminhados conscientes ao pronto-socorro do Hospital do Tatuapé, com queimaduras de 2º grau. Ainda não há informações de outras vítimas. Os bombeiros ainda não sabem o que teria provocado o incêndio. A Polícia Civil vai apurar as causas e eventuais responsabilidades pelo fogo que atingiu e danificou os imóveis. Com as chamas, a SP-Trans informou que as linhas que passam pela região estão realizando desvios e que sua equipe técnica acompanha a situação. Olha, Portugal também tem sofrido com incêndios, só que florestais, que devastam o norte e o centro do país. Essas regiões, inclusive, decretaram estado de contingência. Quase 1.500 bombeiros lutam em Portugal para controlar incêndios florestais que devastam há vários dias áreas do centro e do norte do país. Moradores foram retirados dos locais de risco e o governo decretou estado de contingência devido às temperaturas elevadas. 2 incêndios foram declarados na quinta-feira em Carrazeda de Anciães e em Ourém, enquanto o outro começou na sexta, em uma zona próxima de Pombal. Lisboa pediu à União Europeia que acione o mecanismo comum, com o qual foram mobilizados 2 aviões-tanque procedentes da Espanha. O ministro do Interior, José Luiz Carneiro, destacou que as temperaturas podem chegar a 45 graus e afirmou que Portugal enfrenta a pior combinação de fatores desde os incêndios que afetaram o país entre junho e outubro de 2017, que deixaram mais de 100 mortos. A polarização política que marca a campanha eleitoral deste ano teve seu capítulo mais trágico neste fim de semana, não é, Kleber? Um apoiador do candidato do PT, o ex-presidente Lula, foi morto a tiros por um seguidor do atual presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro. O crime aconteceu durante uma festa de aniversário em Foz do Iguaçu. Olha, e em sua rede social, o próprio Bolsonaro repudiou o crime. O presidente disse, inclusive, que dispensa o apoio de pessoas violentas. Uma câmera de segurança registrou o momento do crime. Primeiro, o guarda municipal tenta se esconder embaixo de uma mesa. Em seguida, o atirador aparece com a arma em punho. A mulher da vítima tenta contê-lo, mas sem sucesso. O homem atira a queima-roupa. O guarda municipal reage e também atinge o atirador, que caiu do outro lado do salão. O crime aconteceu durante uma comemoração de aniversário em Foz do Iguaçu. A vítima foi o guarda municipal e tesoureiro do PT, Marcelo Aloísio de Arruda, que não resistiu aos tiros e morreu. Ele comemorava o aniversário de 50 anos com uma festa temática do partido.
O atirador é o policial penal federal José Jorge da Rocha Guaranho, que segue internado. Por divergências políticas, Guaranho invadiu a festa, discutiu com a vítima e efetuou os primeiros disparos. As imagens desse outro vídeo mostram o momento que ele chegou no local. O presidente Jair Bolsonaro afirmou em uma rede social no domingo que dispensa o apoio de quem pratica violência contra opositores. A postagem, segundo Bolsonaro, é uma republicação de uma mensagem feita em 2018. O Congresso Nacional retoma os trabalhos nesta tarde com uma sessão semipresencial. E o destaque da pauta é a votação da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023. Os congressistas só podem entrar em recesso após a votação desta matéria, que define a prioridade de gastos da União para o próximo ano. Já para amanhã, a expectativa é pela votação da PEC social, que cria e amplia vários benefícios à população. A votação dessa matéria precisa de apoio de 308 dos 513 deputados para ser aprovada. O assunto agora é o coronavírus. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde atualizou os dados sobre a Covid aqui no Brasil. De acordo com o levantamento, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Mato Grosso, Maranhão, Tocantins e Roraima não informaram os números de mortes e casos deste domingo. Vamos ao balanço da pandemia. O país confirmou mais 56 mortes por Covid-19 em 24 horas. No total, já são contabilizadas cerca de 673.610 mortes pela doença desde o início da pandemia. Também foram registrados 21.963 novos casos de Covid-19 em um dia. São 32.896.464 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes está em 243 vítimas diárias. A curva apresenta tendência de alta, com variação de 27% em relação a 2 semanas. A média de casos na última semana foi de 58.006 registros por dia. Os dados mostraram uma tendência de estabilidade, com variação de 8% em relação a 2 semanas. A gente continua falando de pandemia e agora vamos falar da vacinação contra a Covid, já que o Brasil tem mais de 458.022 mil doses aplicadas. Vamos entender melhor esse avanço olhando o nosso vacinômetro. Os dados são do Ministério da Saúde e também das Secretarias Estaduais de Saúde, portanto, dados oficiais. E a primeira dose foi aplicada em 84,17% da população. Já a segunda dose em 79,42% dos brasileiros. E a primeira dose de reforço em 51,36% das pessoas. A Anvisa recebeu o pedido de registro da vacina Coronavac. E olha só, um cidadão norte-americano testa positivo para a Covid há 471 dias. O fato curioso chamou a atenção de médicos e especialistas no mundo todo e virou até matéria para estudo na Universidade de Yale, uma das mais importantes dos Estados Unidos. O paciente contaminado pelo vírus da Covid-19 há mais de um ano continua testando positivo. E, além disso, ele também tem câncer. A doença descoberta no paciente é uma espécie de infecção crônica do vírus da Covid e dentro do seu sistema existem pelo menos 3 variantes que aceleram as mutações e dão maiores condições para que outras novas comecem a se desenvolver. No organismo do paciente foram encontradas diversas variantes já extintas, mas que, se não forem tratadas corretamente, correm o risco de se propagarem para outras pessoas. Isso leva a crer que ele porta um vírus em seu corpo capaz de se multiplicar 2 vezes mais rápido do que o normal. Esse processo só foi descoberto através de experiências com sequenciamento molecular capaz de identificar as variações e que pode servir de auxílio no combate da doença. Por fim, foi declarado pelos pesquisadores que as infecções crônicas podem representar um problema, já que o vírus continua infeccioso e o paciente pode espalhar as variantes, mesmo sem sentir nenhum sintoma. E veja a seguir, Japão realiza eleições para o Senado em clima de comoção pelo assassinato do ex-ministro Shinzo Abe.
E você vai ver também, ontem foi comemorado o Dia da Pizza e a gente traz uma reportagem especial sobre ela. Afinal, para o brasileiro, qualquer dia é dia de pizza. A gente volta daqui a pouquinho. Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora são 8 horas e 43 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com destaque internacional. E o Japão realizou eleições para o Senado no domingo. A votação aconteceu em clima de comoção por causa do assassinato do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe. O Partido Liberal Democrata, que governa o país e ao qual Abe pertencia, e o aliado Komeito devem obter entre 69 e 83 das 125 cadeiras da Câmara Alta, de acordo com uma projeção do canal estatal NHK. Mesmo antes do assassinato, a coalizão já era favorita, mas a morte de Abe pode ter causado um impacto no número de cadeiras conquistadas. O assassinato provocou um grande choque no país e na comunidade internacional, inclusive em países com os quais o ex-premier teve relações tensas, como China e Coreia do Sul. O homem acusado pelo ataque foi detido e afirmou que acreditava que o político era vinculado a uma organização que não foi revelada. O Japão é um país com poucos crimes violentos e tem leis rígidas sobre o porte de armas e, por consequência, a segurança nos atos de campanha não é tão severa. As eleições deste domingo consolidam o poder do PLD e o primeiro-ministro Fumio Kishida vai ter uma posição ainda melhor, já que o país não vai ter eleições nos próximos 3 anos. Olha, e esse clima de comoção influenciou os eleitores, já que o partido de Shinzo Abe conseguiu maioria esmagadora no Senado. E o velório do ex-primeiro-ministro, inclusive, acontece nesta segunda-feira e vai até amanhã. Está previsto um memorial, um funeral, segundo a agência de notícias local, a NHK. A participação será limitada a familiares e pessoas próximas ao ex-primeiro-ministro. Mais um capítulo triste da guerra da Ucrânia. Um ataque a um prédio na região de Donetsk deixou mais de 10 mortos. Desde o início da guerra, o número oficial de vítimas fatais civis chega a quase 600. Mais de 10 mortos em um bombardeio contra um edifício no leste da Ucrânia. O ataque aconteceu durante a noite em Chasiv Yar, de 12 mil habitantes, ao sudeste de Kramatorsk. O governador da região de Donetsk afirmou que o prédio de 4 andares foi atingido por um míssil russo. Até agora, quase 600 civis morreram e mais de 1.500 ficaram feridos na região desde o começo da invasão russa em 24 de fevereiro. O exército russo, que reivindicou no começo do mês a tomada de Lugansk, busca o controle de Donetsk, o que permitiria o domínio de toda a região mineradora do Donbass. Kiev acusa a Rússia de roubar as colheitas de trigo nas áreas ocupadas e vendê-las de maneira ilegal no mercado internacional. As autoridades instaladas pela Rússia em Kharkiv disseram que a temporada de colheita começou nos territórios libertados da região, de acordo com a agência RIA Novosti. A vice-primeira-ministra da Ucrânia pediu que os civis na região de Kherson, no sul do país, ocupada pela Rússia, deixem o local com urgência. Isso porque as forças armadas ucranianas preparam um contra-ataque na região. Olha, a empresa russa Gazprom anunciou uma nova redução do abastecimento de gás para a Itália. A justificativa da empresa é a realização de um trabalho de manutenção que vai durar cerca de 10 dias em um gasoduto. A média diária do fornecimento nos últimos dias foi de 32 milhões de metros cúbicos e vai passar para 21 milhões de metros cúbicos. Uma pequena parte do gás fornecido pelo grupo russo à Itália é transportada por meio do gasoduto Nord Stream, que foi paralisado nesta segunda-feira. A maior parte do gás russo que chega à península passa pela Ucrânia, através do gasoduto TAG. As exportações de gás russo para a Europa estão em queda constante desde que os países ocidentais adotaram sanções contra Moscou pela invasão do país vizinho. A Gazprom interrompeu o abastecimento a vários clientes europeus que se negaram a fazer os pagamentos em rublos. Quase metade das empresas estrangeiras que têm um contrato de fornecimento de gás com a estatal russa abriram uma conta em rublos no Gazprom Bank para efetuar os pagamentos. A Eni, que tem 30% das ações controladas pelo Estado italiano, abriu uma conta em euros e outra em rublos no banco para pagar pelo fornecimento e cumprir com as exigências de Moscou. O líder do Sri Lanka fugiu para uma base militar após milhares de manifestantes invadirem o Palácio Presidencial no sábado
em protesto contra uma das piores crises econômicas e políticas do país. Segundo membros do governo, o presidente renunciará na quarta-feira junto com todo o seu gabinete. Os manifestantes que exigem a saída do presidente do Sri Lanka se negam a deixar o palácio presidencial, invadido no sábado em uma ação que obrigou a fuga de Gotabaya Rajapaksa. O presidente do parlamento afirmou que Rajapaksa vai apresentar a renúncia na quarta-feira para garantir uma transição pacífica. Os acontecimentos do sábado foram o ápice de uma onda de protestos na ilha, imersa em uma crise econômica e política sem precedentes, atribuída pelos manifestantes à gestão do presidente. Centenas de milhares de pessoas se reuniram na capital Colombo para exigir que Rajapaksa assuma a responsabilidade pela escassez de remédios, comida e combustível que levou um país relativamente próspero ao caos. Depois de entrar no Palácio Presidencial, a multidão se aproveitou das instalações. Alguns tomaram banho de piscina, outros se deitaram na cama do presidente e alguns revistaram os pertences do líder nos armários da suíte. Neste domingo, a ONU advertiu sobre a possibilidade de uma grave crise humanitária, enquanto os Estados Unidos pediram uma atuação rápida dos líderes para encontrar soluções a longo prazo e a União Europeia pediu uma transição pacífica, democrática e ordenada. O Sri Lanka enfrenta há meses escassez de alimentos básicos, cortes de luz e uma inflação galopante, depois do país esgotar as reservas de divisas necessárias para as importações. E olha só, ontem, 10 de julho, foi o Dia Nacional da Pizza. E quem não gosta de uma pizza, né, Dani? Pois é um prato tão bom que fica gostoso até no dia seguinte. Por isso, a gente vai mostrar hoje uma reportagem especial sobre a nossa tão amada pizza. No Brasil, 1 milhão de pizzas são consumidas por dia, segundo informações da Associação de Pizzarias Unidas. Metade delas só aqui em São Paulo, que por isso é considerada a capital nacional da pizza. A cidade também é classificada como a segunda maior consumidora da iguaria em todo o mundo, atrás apenas de Nova York. E esta pizzaria paulistana tem muito a ver com esses números. A família Tarallo, natural de Nápoles, foi uma das responsáveis por trazer o sabor da Itália para cá em 1958. E até hoje, continua contribuindo para o sucesso da pizza por aqui. Foi o italiano Francesco Tarallo que fundou a pizzaria que levaria o nome da esposa, Esperanza. A riqueza histórica e cultural que seria deixada como legado à família por várias gerações. Brinco que eu não tive um carrinho de brinquedo, eu tive uma massinha de pizza, porque eu nasci dentro de uma pizzaria. Então a família inteira sempre esteve muito envolvido com pizza, com massas, tanto é que a gente foi a primeira casa a trazer a margherita no Brasil. A margherita marca o início da pizza como conhecemos hoje. Foi o chefe pizzaiolo da cidade italiana de Nápoles, Raffaele Esposito, que criou o prato em homenagem à rainha Margherita de Savoia, em 1889. A pizza que leva a mussarela, leva manjericão e molho de tomate e que são ingredientes que têm as cores da bandeira da Itália. Mas a massa teria sido criada milhares de anos antes, entre os egípcios. A origem fala da tal da pseia, né, que era a mistura da farinha com a água pelos egípcios e colocavam naqueles fornos icônicos, né, até fora do forno, e ali falam que era toda a origem da pizza. E outro forno icônico foi o construído pelo avô do Francesco no Brasil, para reproduzir aqui tudo o que aprendeu em Nápoles. O meu avô era napolitano, meu avô era panettiere. Panettiere é o cara que faz tudo de pães, pizza, e também era construtor. E aqui em São Paulo ele já começou a arrumar alguns trabalhos e ele ficou com muita vontade, inclusive, de comer a pizza. A gente está falando isso aí de 60 e poucos anos atrás, 1956, por aí que ele veio para cá. Poucas pessoas conheciam a pizza como ela é feita hoje mesmo aqui. E ele tinha essa vontade de comer e não encontrava. Aí ele mesmo reconstruiu o forno dele. Aí ele mesmo fez a pizza, começou a distribuir no bairro. Aí todo mundo começou a querer saber o que era aquilo, onde eles resolveram abrir a pizzaria, que a gente está aí no mercado desde 58, né? Sempre mantendo a tradição com a pizza napolitana. É uma pizza de borda alta, né? Uma pizza que tem que ter uns 3 centímetros, a gente fala de borda. No meio ela é mais fina, mas ela é uma pizza que
de longa fermentação, de um processo de maturação, onde a massa ela fica muito mais digestível. E depois de todo o processo de produção da massa, chega a hora de rechear e levar ao forno a 430 graus por 90 segundos. Nada mais, nada menos. São várias as técnicas aplicadas para se alcançar esse resultado da massa, que aqui forma mais de 30 sabores de pizza. Mas o carro-chefe continua sendo ela, a Margherita. Agora sim, bora experimentar a especialidade da casa, a pizza Margherita, justamente para celebrar essa data. Obrigado pela entrevista. Delícia. Viva! Saúde! E nada melhor do que acabar essa edição em pizza. Aliás, qual é a sua preferida, Dani? Portuguesa. Bom, a minha é atum. Então, meio atum, meio portuguesa, mas pode ficar com a parte do atum, que eu não faço questão, não. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E continue ligado em nossa programação, porque às 10 horas eu volto com mais notícias para você. E eu volto às 11. Te espero. Até lá.